Então, fizemos uma pesquisa com 1.100.000 operários, e a idade média das pessoas que trabalham na construção civil está em 42 anos de idade. Então, a gente está envelhecendo. Há 7, 8 anos atrás, essa idade média era de 31, 32 anos. Hoje, a gente já está com quase 10 anos a mais na idade média da construção civil. Isso significa que a base da construção civil, as pessoas não estão entrando na construção civil. E o contingente da construção civil está envelhecendo. Certo. E isso para a construção civil não é bom, porque para se trabalhar num canteiro de obras tem que ter vigor, tem que ter juventude, né? Tem que ter vontade. Sim. Então a gente está passando por esse desafio. Mas é um trabalho que o setor vem fazendo no sentido de criar atratividade para esse jovem que está começando hoje no Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 2.800.000 trabalhadores na construção civil. Em contrapartida, tem 12 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Então, está desproporcional. Tem muita gente para trabalhar na construção civil. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Essas palavras foram ditas por Arquimedes. Ele foi um matemático, físico, engenheiro e filósofo da Grécia Antiga. Basicamente, essas palavras falam sobre a engenhosidade humana em construir o mundo em que vivemos. Porém, na economia moderna, existem outras alavancas que movem o mundo, como, por exemplo, a inovação e o retorno sobre o investimento. Para falar sobre isso, eu tenho o grande prazer de apresentar o Davi Fratel. Isso. Ele é diretor de engenharia do Grupo Calas. É um grupo ligado à construção e incorporação com mais de 40 anos de história. E na conversa de hoje, a gente vai falar sobre as tecnologias, inovações e sustentabilidade que o Grupo Calas vem trazendo para o setor de construção civil. Davi, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu agradeço, Renato. É um prazer estar aqui hoje contigo, dividindo aí um pouco de conhecimento, né? E aprendendo aí um pouco também do setor. Show de bola. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá, então, construção e incorporação. Essa é uma palavra que são palavras que muita gente conhece, mas não sabe necessariamente o significado, né? O que é construção e incorporação? Quais são as diferenças e semelhanças entre essas O Grupo Calas tem o privilégio de ter as duas coisas, de incorporar e construir. Incorporar é o ato que você viabiliza um empreendimento num dado terreno, você compra esse terreno, projeta esse terreno, atribui esse terreno um produto, né, um produto imobiliário qualquer, e você coloca preço, vende isso aí. Então, todas essas são atividades de incorporação. Tá? A minha atividade dentro do Grupo Calas, do meu time, é a atividade de construir. Então, nós pegamos o produto incorporado e tornamos aquele produto uma realidade, aquele sonho uma realidade. Ou seja, a gente constrói e coloca de pé. Aprovado aquele produto, é feito o repasse, que também é uma atividade aí da incorporação com o financeiro, e a chave está na mão do cliente, que ele passa a operar na vida útil do empreendimento. E a construção ela só começa quando a incorporação já ocorreu e todos esses cálculos já foram feitos sobre quantas unidades vão ser produzidas, se é residencial, corporativo, alta renda, baixa renda. Tudo isso já sai ali da atividade de incorporação. Então dá para dizer que um resulta do outro. Exatamente. Incorpora, lança o produto, faz os estandes de venda, lança, tem um período que é de 6 a 8 meses, inicia as obras e aí vem o ciclo de obra. O ciclo da construção e incorporação é um ciclo muito longo, é um ciclo de 5 anos. Então, incorporar e construir não é uma atividade simples, é uma atividade muito complexa, que requer um autocontrole, inclusive fluxo de caixa, etc., para poder, nesses 5 anos, as coisas saírem mais ou menos como planejado. Tá, e todos esses custos, então, já estão previstos também na largada. Você já, querendo dizer, vamos supor, você prevê, vou precisar de tantas toneladas de cimento, de metal, etc., mas você já tem todas as travas financeiras, por exemplo, se o preço da commodity disparar e esse matéria-prima ficar mais caro, você já tem isso na largada quando você está incorporando? Já tem. E nós brasileiros, a gente sabe muito bem lidar com esse mercado oscilante, né, da construção civil. Certo. Porque hoje, por exemplo, o mercado inteiro está passando por uma dificuldade muito grande de mão de obra. No ano passado, a nossa dificuldade era de insumo e equipamentos. Então, mas esse mercado vem cíclico. A Calas não é à toa que tem 40 anos de sucesso e sabe muito bem lidar
nesses tempos aí de adversidades. Quando você fala uma crise de mão de obra, está faltando gente. Tá faltando gente, tá faltando qualidade nessa gente, né? A gente que tem, falta conhecimento, formação, treinamento. Então a gente está tendo um trabalho a mais nos dias de hoje para conseguir boas equipes. Mas isso não é um privilégio da Calas. Isso é um privilégio do mercado como um todo. Tá. E isso vale para as funções mais operacionais, por exemplo, quem está ali no chão da obra, ou isso vale também para os engenheiros, para os cargos mais vale para todos, porque eu fiz uma pesquisa no ano passado e acabei de receber a pesquisa atualizada esse ano, e aqui eu te dou em primeira mão, né, de 1.100.000 funcionários no Brasil, que a Autodoc, que é uma empresa parceira que presta serviços de tecnologia para Calas, serviços de tecnologia de entrada e saída de pessoas de canteiro de obra, as catracas em si, onde tem toda a documentação do pessoal. Então, fizemos uma pesquisa com 1.100.000 operários, e a idade média das pessoas que trabalham na construção civil está em 42 anos de idade. Então, a gente está envelhecendo. Há 7, 8 anos atrás, essa idade média era de 31, 32 anos. Hoje, a gente já está com quase 10 anos a mais na idade média da construção civil. Isso significa que a base da construção civil, as pessoas não estão entrando na construção civil. E o contingente da construção civil está envelhecendo. Certo. E isso para a construção civil não é bom, porque para se trabalhar num canteiro de obras tem que ter vigor, tem que ter juventude, né? Tem que ter vontade. Sim. Então a gente está passando por esse desafio. Mas é um trabalho que o setor vem fazendo no sentido de criar atratividade para esse jovem que está começando hoje no Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 2.800.000 trabalhadores na construção civil. Em contrapartida, tem 12 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Então, está desproporcional. Tem muita gente para trabalhar na construção civil. Mas será que eles não estão lá, esses 12 milhões, eles não estão na construção civil porque eles não sabem que existe essa oportunidade ou porque eles não querem trabalhar com isso? Olha, tem de tudo, tá? Falta um pouco do setor de se vender para esses jovens, ou seja, chamar esses jovens para atuar na construção civil. E há jovens também que querem escolher o caminho mais fácil. O caminho de ser blogueiro, o caminho de ser motorista de aplicativo, o caminho de ser entregador de comida por bicicletas, etc., que é, evidentemente, um caminho mais fácil, né? Menos rigoroso do que na construção civil. Certo. Mas o mercado já está atento para isso, os empresários estão atentos para isso, e nós, até junto ao Sinduscon, a Calas vem trabalhando junto ao Sinduscon, para poder mudar esse quadro com outras empresas de tamanha importância do setor. Tá bom. Então vamos pegar na construção, então, quais são as áreas de engenharia que conversam com a construção de um empreendimento? Por exemplo, você tem a hidráulica, a elétrica, a civil. Quais são as áreas da engenharia que conversam, que permitem que um prédio, um empreendimento suba? Olha, eu digo que a construção civil ela é uma profissão politécnica. Não é à toa que as escolas, né, as grandes escolas de engenharia se chamam até hoje de escolas politécnicas, né? Porque se quer que o engenheiro civil ele seja politécnico. Então, quando a gente faz uma obra, primeiro a gente tem que ser gestor e administrador. Isso é fato. A gente tem que conhecer de arquitetura e de projetos. Isso é fato. A gente tem que saber os principais aspectos da hidráulica, da elétrica, de ar-condicionado, de instalações mecânicas. A gente tem que saber de geotecnia, a gente tem que conhecer o solo. A gente tem que saber de fundação para colocar esse prédio em pé em cima de um solo qualquer. A gente tem que conhecer de sustentabilidade, de meio ambiente. A gente tem que conhecer de pessoas. A gente tem que ser hábil, né, no lidar com as pessoas no dia a dia. A gente tem que conhecer de fluxo de caixa. A gente tem que conhecer de balanço. A gente tem que conhecer de projeção de inflação. Né? A gente tem que conhecer de absolutamente tudo. Negociação é uma habilidade que se quer muito hoje de um engenheiro civil. Então, eu diria a você que as atividades que nós temos dentro de um canteiro de obras para chegar ao ponto de construir um prédio, uma edificação, são centenas de coisas que nós temos que entender. Então, eu digo sempre,
o melhor perfil do engenheiro civil é aquele que é gestor, é aquele que é multidisciplinar, que ele sabe de tudo um pouco, né? Certo. E isso você acha que conversa com aquela questão da mão de obra que você estava falando, de como são muitas competências, né, muitas aplicações ali, você acha que isso pode ser um fator que dificulte essa mão de obra? Porque não tem gente que saiba tantas coisas. Não, porque geralmente quando a gente começa na construção civil, a gente começa ali por uma área em si. Eu posso começar na construção civil fazendo projetos de estruturas de concreto. E ali eu vou me desenvolvendo, já pego o projeto de elétrica, de hidráulica, daqui a pouco eu vou para o canteiro de obras, começo a desenvolver e colocar de pé aquele projeto. Então, tudo merece uma cadência, um ritmo. O que eu acho, o que eu acredito, é que o jovem de hoje, dessa geração Z, ele não tem paciência de trilhar por esse caminho, né? Ele quer um caminho mais rápido, que dê resultados mais rápidos. Só que a construção civil, para que você chegue a 30, 40 anos e chegue a ser um diretor de uma empresa, você tem um árduo caminho a ser trilhado. Um caminho de conhecimento, tá certo? Um caminho de desafios e um caminho de grandes prazeres, né? Eu estou na construção civil desde 1983, né? E não me arrependo nem um segundo por isso. Tanto é que eu influenciei um filho que eu tenho, um mais velho meu, que fez também engenharia civil. Eu tenho uma irmã que é engenheira civil. Eu tenho um irmão que é engenheiro eletricista. Então, todos nós militamos nessa área de engenharia porque os desafios são muito grandes, né? Certo. Um comentário paralelo que eu vi um meme engraçado outro dia que falava assim, tinha um prédio inacabado e puseram uma faixa escrita assim, ei, ChatGPT, termina esse prédio. Né? Querendo dizer, essas pílulas mágicas que o pessoal acha que o robô vai cuspir, isso ainda não está nesse ponto, né? Nem tudo o ChatGPT resolve, né? A gente também não consegue construir uma obra, como nós estávamos conversando há pouco, né? Eu estando em Madrid e a obra está sendo feita em São Paulo, eu ainda não consigo construir online, né? Então a construção civil tem seus desafios para atrair esse jovem que gosta desse mundo mais multimídia, vamos chamar assim, né? E bom, pelo menos São Paulo, né, onde a gente está agora, é um canteiro de obras, né? Você está vendo esse setor de construção aquecido no Brasil inteiro ou são algumas regiões mais aquecidas que outras? Não, o setor da construção civil no Brasil está aquecido. Uma das dificuldades que nós temos, por exemplo, no passado, quando eu cheguei em São Paulo há 28 anos atrás, eu vi um movimento muito forte de migração de nordestinos. Eu sou nordestino, eu sou baiano. Eu vi uma migração muito forte de nordestinos para São Paulo. Sempre houve, né? Desde que o mundo é mundo, o nordestino gosta de vir para São Paulo porque é uma terra de oportunidades. É uma terra que a gente é recebido muito bem, tá certo? Sem nenhum tipo de preconceito, é uma terra maravilhosa. Então, há essa migração, sempre houve. Hoje a gente está vendo ao contrário, Renato. A gente está vendo o nosso trabalhador da construção civil voltar para a terra natal dele, né? Voltar para lá, porque lá ele tem quase que as mesmas oportunidades que ele tem aqui. Com a internet, basicamente, né? Com tudo. No caso da construção é diferente, como você disse, né? Mas ele tem as mesmas oportunidades. Então, ele hoje está fazendo a migração ao contrário. Então, é um dos pontos que nos leva, né, a esse desafio hoje, que é o desafio de trazer mão de obra para a construção civil. Tá, beleza. Então, vamos falar um pouquinho, pensando em empreendimentos residenciais, né? Eu vi lá no site da Calas, vocês trabalham com esses 3 perfis, padrão econômico, médio e alto, né? Eu queria te perguntar quais são as diferenças entre esses 3 padrões, em termos de material utilizado na construção, quanto tempo leva, tudo média, né? Assim, eu sei que um ticket médio, por exemplo, de venda de um imóvel, tecnologias que sejam aplicadas em um modelo e não no outro, esse panorama desses 3 padrões que o Grupo Calas desenvolve. Hoje o padrão, nós temos 3 padrões, como você mesmo colocou, né? O padrão ali econômico, né? Nós estamos falando que em termos de qualidade, em termos de durabilidade, em termos de desempenho construtivo, na vida útil do empreendimento, todos os 3 padrões é a mesma coisa. Então, se eu construo um empreendimento de padrão econômico para que o concreto tenha uma vida útil de 40 anos, 50 anos, eu construo para o alto padrão a mesma coisa. Então, a qualidade, a durabilidade, o desempenho de todos os 3 segmentos é a mesma coisa. Em relação ao acabamento em si,
né? Que não é qualidade, é acabamento das superfícies. Evidentemente que num padrão alto, um altíssimo padrão, você tem acabamentos mais finos, mais caros, como granitos, né? Fachadas ventiladas, etc. E num padrão econômico, a gente milita com acabamentos com cerâmicas, azulejos, de revestimentos, umas coisas mais simples, mais duráveis da mesma forma, né? Porque nós temos que adaptar. E a grande diferença de um padrão econômico para um alto padrão é basicamente a localização. Então, você tem aqui, você mesmo falou, né? Aqui na frente tem um canteiro de obras da Calas, né? A gente tropeça em canteiro de obras da Calas pela cidade de São Paulo. Eu vou construir com o mesmo zelo que eu vou construir um empreendimento que está lá na Zona Norte, na Zona Leste, tá certo? Não que Zona Leste seja de padrão econômico, mas tem situações que sim, Itaquera, etc., mas com a mesma qualidade. Preço, evidentemente que o nível de preço para as zonas mais nobres, aqui em São Paulo, é alto, né? Você tem a região do Ibirapuera, por exemplo, que os preços variam aí de 40 mil a 50 mil reais o metro quadrado. Eu estou dizendo preço de mercado. Sim. E um empreendimento de interesse... novo. Empreendimento novo. Tá. E você tem agora um empreendimento de interesse social que ele está na casa aí dos 3.500, 4.000 reais o metro quadrado, né? Ou seja, quase 10 vezes menos isso. Mas o que é que dita o preço do empreendimento? Primeiro é localização, segundo é localização, terceiro é localização e quarto é o acabamento e o tamanho dos espaços, né? Tá. As facilidades, as coisas, o conforto que o cliente tem dentro do seu empreendimento. Tá. A gente vai entrar mais nesse mérito adiante na conversa, mas você trouxe esse ponto essa linha de produção, que esse mundo ideal é você ter essa linha de produção para produzir prédios de uma forma mais rápida, com menos custos, com menos gente e tal. A gente vai chegar lá, mas eu entendo que para um empreendimento de padrão econômico, seja mais fácil você padronizar a produção do que, por exemplo, para um Com certeza. prédio de Com certeza. elevado. Um prédio de padrão, de alto padrão, de altíssimo padrão, ele é customizado para o gosto do cliente, né? Enquanto um prédio econômico, nós temos os padrões que são aplicados a isso aí. Mas, infelizmente, aqui na cidade de São Paulo, a Calas, por exemplo, não faz projetos iguais, carimbos, né? Como a gente chama. Primeiro que os terrenos são diferentes, né? A lei de uso do solo não permite gabarito numa região é diferente, os afastamentos são diferentes. Então, eu tenho que ter um projeto para cada terreno. Então, eu hoje tenho projetos diferentes, mesmo os projetos sendo projetos de padrão econômico. Mas os sistemas são padronizados. As janelas são do mesmo tamanho, as portas são iguais, os pacotes que a gente adquire, né, de aço, de concreto, de esquadrias, são pacotes que eu consigo fazer obra para o ano inteiro. As fechaduras, as louças, os metais, isso para o padrão econômico. A gente consegue fazer grandes pacotes de aquisição. Já para o altíssimo padrão, a gente compra para a quantidade daquele empreendimento em si. Tá. Porque a gente também não está fazendo. Nós estamos hoje, a Calas está fazendo 30 canteiros de obras na cidade de São Paulo. Ano passado nós estávamos com 42 canteiros de obra. Entregamos 22 canteiros de obra no ano passado, 6.000 unidades em 2023. Vamos entregar 5.000 unidades em 2024 e começamos outros prédios. Então, nós saímos de 42 canteiros hoje para 30 canteiros de obra, né, no ano. Terminando 20 e começando outros 10 até agora. Então, essa rotatividade dos diversos canteiros de obra nos permite fazer muito mais padrão, muito mais empreendimentos de padrão econômico do que médio-alto padrão. Isso que eu ia perguntar. Então, desses 30 canteiros de obras atuais, percentualmente, quantos são econômicos e alto? Em cerca de 70% são empreendimentos econômicos e 30% empreendimentos de alto padrão. Médio-alto padrão. Mas eu digo a você em número de unidades, tá certo? Okay. Agora, em valores... é outra história. É outra história, porque aí a conta é bem diferente. Tá. Mas em unidades, 70-30
na razão de econômico e médio alto padrão, é um bom número. Tá. Tá? E para os de baixo padrão, padrão econômico, tem essa relação com o programa Minha Casa Minha Vida? Tem relação com Minha Casa Minha Vida, tem relação, que é um programa federal. Tem relação com o Pode Entrar, né, que é um programa municipal, que a Calas também está participando, e tem relação com o programa estadual de moradias que nós não estamos trabalhando, que são mais para empreendimentos no interior de São Paulo. A Calas, ela gosta de atuar mais na região metropolitana de São Paulo. Não gosta de sair muito, porque a gente é aquela história que o olho alcança, né? Sim. A gente quer estar perto daquilo que a gente produz. Tá. E deixa eu ver. Em termos, você tem uma perspectiva de como isso funciona em outros países? Essa questão dos tempos médios de produção, os materiais, isso é uma coisa universal? Ou é um tipo de engenharia que o brasileiro gosta? Isso você tem algo? Olha só, o tempo de produção está muito ligado ao tempo que você industrializa a obra antes de começar no canteiro. Ok? Então você pode fazer uma obra, na época da pandemia, você deve ter visto vários, né, clipes, vídeos de hospitais na China que os caras faziam em 30 dias, construíam Sim. grandes estruturas, etc, etc. Então, quanto mais você industrializa, mais rápido você é na construção, ok? Então, inclusive, existe uma conta que você pode industrializar mais e fazer a obra por menos tempo. Porque quanto menos tempo você tem para fazer a obra, mais barata ela fica. Porque há um custo indireto fixo, que é o salário do engenheiro, o aluguel do carro, a luz, a água, o telefone, etc., que quanto mais tempo você leva no canteiro, mais você paga. Então, você pode fazer uma conta de industrializar mais, diminuir o prazo de obra, pagar um pouco mais na industrialização, para no final das contas sair ali no 0 a 0, tá certo? Então, no estrangeiro, nos grandes centros, essa conta existe. Por exemplo, os prédios nos Estados Unidos, você já deve ter visto, tem muita coisa de prédio de estrutura metálica, que são prédios pré-fabricados e eles são montados no local. Aqui no Brasil, você cansa de ver prédios onde a gente faz o escoramento, faz a forma de madeira, coloca o aço dentro, vem, coloca o concreto, né? Depois tira essa forma, vem fazendo as alvenarias. Ou seja, o nosso processo no Brasil, ele é mais artesanal do que nos outros países. Então a gente gasta mais tempo para construir do que em outros países. Até aí tudo bem? Sim. Mas por que o nosso processo não é 100% industrializado? Há um problema nisso tudo de tributos. Na hora que você industrializa um prédio fora do canteiro de obras e leva esse produto industrializado para o canteiro de obras, você tem uma incidência enorme de tributos. Então, às vezes, e quase sempre das vezes, é bem mais barato você produzir no local do que você produzir o pré-moldado de concreto em Jundiaí e trazer para São Paulo. E tem outro problema, você não consegue entrar em São Paulo, né? Você pega uma carreta, coloca ali 3, 4, 10 pilares enormes de concreto e vem entrar em São Paulo para você ver. Primeiro que existe restrição de caminhão na cidade de São Paulo. Então, de dia você não pode circular de 5 da manhã até 10 da noite com caminhão no centro de restrição de São Paulo. E aí na hora que chega 10 da noite você não pode fazer barulho, porque você incomoda a vizinhança. Então, você fica num dilema seguinte, industrializar na cidade de São Paulo a construção é uma coisa assim que a gente não vai conseguir nunca fazer na plenitude, né? Então a gente tem que dosar esse tipo de coisa. Então algumas coisas são industrializadas, coisas que não dá hoje mais para fazer em canteiro de obra, como esquadria, por exemplo. Em 1983, quando entrei na construção civil, eu fazia esquadria dentro da obra, eu fazia a porta dentro da obra. Eu revestia a porta dentro da obra, né? Hoje em dia não, a gente vai ter que comprar, porque não tem nem espaço nos canteiros para fazer isso mais. Então, a gente tem que medir o espaço que tem no canteiro com a tributação. Então, quanto mais a gente manufaturar dentro da obra, mais barato fica o projeto. Isso, os tributos que incidem aí, quais seriam? ICMS? Olha, você tem ICMS, você tem IPI, por exemplo. IPI é Imposto de Produto Industrializado. Se você traz uma estrutura metálica de lá para cá, paga IPI. E se você montar na obra, você não tem esse imposto. Entendi. Né?
E você tem que pagar ainda o ICMS, de circulação dessa mercadoria, né? E tem que pagar o ISS daquele serviço que você fez, imprimiu naquele empreendimento para poder pagar esse produto pré-manufaturado. Então, a única coisa que a gente tem ali mais ou menos equilibrada é o ISS. Os dois outros impostos a gente consegue livrar um pouquinho disso aí, né? Eu fiquei curioso para saber, comparando, industrializar, fazer na obra ou trazer de fora, isso tem alguma relação com a vida útil do empreendimento? Olha, ou não? Tem sim. Os produtos, quando são pré-fabricados, eles são mais bem feitos. É diferente de você fazer um pilar de concreto, uma central de concreto, que você tem um sistema de cura, que é o tratamento com umedecimento, as formas, a precisão. Você consegue ter uma precisão muito maior na fábrica do que fazendo no canteiro de obras. Então, quando você mexe com a precisão, você mexe com a qualidade do produto. Então, a tendência é que os produtos industrializados, eles sejam mais precisos, eles tenham uma qualidade maior, né? Mas hoje o que a gente faz na obra, a gente consegue manter um bom padrão de qualidade. Formas, concretos, alvenarias, ao invés de painéis pré-fabricados para fazer os fechamentos, né? Isso aqui que você está vendo aqui. Isso pode vir pronto do Rio Grande do Sul. Ou eu posso fazer na obra. Eu consigo na obra fazer com uma certa qualidade, tá certo? E que não prejudique o produto. Ou seja, o custo-benefício de fazer em obra aqui no Brasil é maior. Tá. Né? E eu fiquei curioso para saber, tá, beleza, então o imposto é maior se trouxer de fora. Mas supondo, por exemplo, que eu tenho um ganho de barganha ao comprar em grande escala. Eu consigo pagar menos unitariamente, pago mais imposto. Será que essa conta não fecha? Será que continua valendo mais a pena fazer aqui? Claro, isso sem levar em consideração o exemplo que você trouxe do caminhão não conseguir atravessar a cidade e tal. Mas pensando nessa dinâmica, economia de preço, por eu comprar da fábrica em escala, então economia de preço e aumento de imposto, como é que será que isso aqui se equaciona? Se é que se equaciona. Renato, o Brasil hoje, nós temos um problema muito sério, porque alguns produtos da construção civil estão concentrados em poucas empresas que vendem esse produto para a gente, né? Vamos falar, por exemplo, do aço longo, que é feito concreto armado. Você tem basicamente duas empresas que produzem aço no Brasil. Duas empresas excelentes, né? Mas como é que você consegue barganha de preço num caso desse? Não, você tem razão. Você tem um país que demanda o tempo inteiro. Eu estive olhando ontem, o gráfico de produção de cimento no Brasil só faz aumentar. Nós temos 6 meses que a produção, a venda de cimento no Brasil é crescente. E o preço do cimento não consegue baixar. Não baixa. Ele aumenta. Nós recebemos ontem uma carta, né, de um dos fabricantes de cimento, que são poucos, dizendo que vai ter um aumento de 10% no cimento, de um mês para o outro. Né? Descorrelacionado com a inflação. Completamente. Né? Completamente descorrelacionado com a inflação. Então, você não consegue hoje barganha nos principais produtos da construção civil. Entendi. Que são regulados pelo mercado externo. Né? Hoje, o mercado externo do aço, você tem lá um preço internacional. Hoje, as cimenteiras, elas querem chegar a $100 a tonelada do cimento. Né? Então, elas estão buscando isso, ou seja, igualar o preço do mundo ao preço do Brasil, hoje que a gente está pagando cerca de $70 a tonelada do aço. Né? Então, é uma coisa que você não consegue barganhar muito. Né? Agora, quanto mais oferta você tem, aí você ganha um poder de barganha grande. Por exemplo, em cerâmicos, materiais cerâmicos, você tem diversos bons fornecedores no Brasil. Você consegue fazer pacotes atraentes? Sim, consegue. Esse é o nosso principal expertise da Calas. Hoje a Calas tem um time de suprimentos dedicado a fazer grandes fechamentos de pacote, né, que a gente tem tido resultados muito bons. Mas o nosso resultado bom não é no sentido de ter economia, diminuir preço, não. É de manter aquilo que nós orçamos no passado. Porque, como você disse bem no comecinho, o nosso ciclo da construção é um ciclo longo. A gente, na hora de comprar um terreno, a gente estabelece o valor do empreendimento. Tá certo? Sim. Um ano depois, a gente aprova esse empreendimento da prefeitura.
mas o preço já está fixado aqui. Aprovou esse empreendimento da prefeitura, 4, 5 meses a gente lança o empreendimento. Depois de lançado o empreendimento, a gente vai começar a obra 6, 8 meses depois. Nós já temos 2 anos aqui nessa brincadeira. O preço já está fixado aqui, escrito na pedra. Porque foi o preço que eu prometi para a empresa que ia custar a obra, né? De que empresa você está falando? Da Calas. Da própria Calas. Da própria Calas, né? Eu construo para a própria Calas, né? Tá. Então, quando chega no começo da obra, eu faço a obra em 25 meses, 24 meses. Ok? Então, nós estamos falando aí de um período de 4 anos, basicamente na mesma linha de preço. E por que leva tanto tempo da incorporação até o registro na prefeitura esse ano? Olha, porque o nosso país, você aprovar um projeto hoje na prefeitura não é matéria fácil. Se bem que a prefeitura de São Paulo é uma das mais rápidas do Brasil, mas leva muito tempo. Mas antes de aprovar o projeto na prefeitura, a due diligence que nós fazemos, ou seja, a investigação que a gente faz para comprar o terreno, tanto a investigação técnica, investigação legal, cartorária daquele empreendimento, leva uma série de tempo. A gente cumpre todas as condicionantes de contrato para daí começar a fazer o projeto, para daí aprovar esse projeto na prefeitura. Então, essa etapa eu estou falando para você 1 ano, mas 1 ano é com muita correria. É mesmo? 1 ano ainda é o melhor tempo possível de você comprar e lançar, porque leva às vezes até mais do que isso, tá certo? Tá. Na maioria das vezes. Tá. Então vamos pensar sobre a etapa de construção, né? Você estava falando também no começo sobre essa dificuldade com a mão de obra, né? De acessar a mão de obra. São 2 pontos que a gente vai discutir nessa conversa aqui, né? Essa nova tecnologia que vocês usam de TrackFi, né? De monitorar onde estão os colaboradores, questão dos elevadores, mas eu queria primeiro falar sobre a mão de obra. Como é que vocês fazem a gestão da eficiência da mão de obra num canteiro? Querendo dizer, quantas pessoas estão lá, o que cada uma está fazendo, elas estão sendo eficientes ou não? Aonde elas estão? Aonde elas estão? Como é que vocês controlam isso? Olha, isso é uma arte, né? Gerenciar canteiro de obras é uma arte, é um desafio muito bacana. Primeiro, a gente faz um planejamento. Nesse planejamento, a gente divide todos os serviços que são feitos do começo ao fim da obra, nesses, vamos supor, 24 meses. Dentro desses 24 meses, a gente sabe cada serviço e cada quantidade que a gente tem que fazer mês a mês. E nisso a gente traça um histograma. De acordo com a produtividade daquele serviço, nós traçamos um histograma de mão de obra. Evidentemente que serviços nós contamos com mão de obra própria, da própria Calas, e tem serviços que a gente subcontrata. Empreiteiros, por exemplo, pintura. Nós não temos mão de obra própria de pintura. A gente contrata uma empresa de pintura que tem expertise, que tem gente, sabe fazer, que vai lá e pinta a obra para a gente, né? Então a gente tem um histograma de pessoas, e nesse histograma de pessoas, eu sei que o pintor tem que estar no 4º andar, no 3º andar tem que ter pedreiro de acabamento, no 2º andar tem ainda o pessoal fazendo esquadrias, lá no 10º andar tem gente fazendo estrutura. Então a gente sabe aonde estão distribuídos os serviços e o ritmo desses serviços. Isso nesse planejamento. Nesse planejamento inicial. Certo. Então a gente lança esse histograma dentro do nosso sistema e nós conseguimos, de forma inédita no Brasil, digo a você, para a construção civil residencial, nós fizemos uma parceria com a empresa que você citou há pouco, se chama TrackFi, e nós monitoramos a presença do operário no canteiro de obras. Então, se eu sei que no 3º andar eu tenho que ter uma equipe de 10 pintores, o software, naquele momento, ele tem um chip em cada capacete de cada função, mostra para mim que tem lá 10 pessoas no 3º andar. E mostra quanto tempo essas pessoas passam na frente de serviço. Porque às vezes elas estão no banheiro, às vezes elas estão no refeitório, às vezes elas estão fumando, outras vezes estão esperando o elevador chegar para fazer o trânsito de materiais, de cima para baixo, etc. Então, com essa tecnologia, a gente pôde perceber quanto tempo, de fato, essas pessoas trabalham na frente de serviço e quanto tempo elas não estão trabalhando. Certo.
Nós começamos essa medição na obra do Bresser, a gente chegou a números assim escabrosos, que as pessoas trabalhavam 54%, 55% do tempo que elas estavam na obra. Então nós começamos a pesquisar. A gente não sabe o nome das pessoas. Por uma questão de privacidade, a gente sabe que é um carpinteiro. Agora, que carpinteiro que é, eu não sei. A gente sabe que é um pedreiro, mas que pedreiro que é o nome do cara, a gente não sabe. Tá certo? A gente começou a pesquisar o porquê da perda de tempo. E a gente começou a dizer, olha, parte dessas pessoas estavam esperando o transporte. Então o transporte é insuficiente, vamos dobrar a capacidade de transporte vertical. Nada mais é do que aquele elevador, né, que transporta. Eu até anotei o nome, cremalheira, não é? Isso, elevador cremalheira. Cremalheira. Ele mais atrapalha do que ajuda, porque ele fica preso aonde ele está, a gente não consegue fazer acabamento, e na fachada de onde ele está, também a gente não consegue fazer acabamento. Então, ele é um mal necessário. Mas quanto mais tempo ele passa na obra, menos eu consigo produzir. Por conta das fachadas, etc. Ficam presas. Né? Foi por isso que a gente monitorou as pessoas. Então, a gente conseguiu reverter esse quadro de 54%, 55% de tempo. A gente hoje está pulando para 70% do tempo. Né? A gente não conseguiu chegar a 100%, nem vamos conseguir, que ninguém trabalha 100% do seu tempo. Claro. Nem aqueles caras que ficam online em casa, né, trabalham 100% do tempo. Claro. Então, a gente chegando em 74%, 75% já é um número excelente. Vocês já chegaram nesse número? Já chegamos nesse número. Nessa obra do Bresser. Do Bresser. Tá. Tanto é que essa obra está sendo entregue 2 meses antes do prazo planejado por nós. A gente conseguiu reduzir 2 meses. 2 meses de obra sem despesas indiretas. Você pode ter certeza que é quase R$500 mil que a gente economiza, né? Só com 2 meses de despesas indiretas a menos. Então a gente conseguiu na obra do Bresser identificar essas falhas, né? E tratar essas falhas. Conseguimos. Então a gente tem o histograma previsto e o histograma real, hora a hora, minuto a minuto, em tempo real. Então a gente conseguiu ver aonde estavam essas falhas. Mas o serviço não estava completo. Por que não estava completo? Porque eu precisava tirar o cremalheira da fachada. E para tirar o cremalheira da fachada, eu preciso dos elevadores da obra. Sim. Concorda comigo? Sim. E desde que o mundo é mundo, para começar a fazer o elevador, eu tenho que terminar a estrutura. Porque a gente tem na nossa cabeça, né, você, por exemplo, que é contador e é da parte financeira, né, a gente sabe que o elevador é pendurado na casa de máquinas, lá em cima. Você precisa fazer a casa de máquinas, que está no último pavimento. Isso eu não aprendi na faculdade de contabilidade, não. Você aprendeu no seu prédio. Isso né? aí foi na vida mesmo. Então, a gente está acostumado a pensar que o elevador está pendurado na casa de máquina. Você tem que terminar a casa de máquina, do ponto de vista civil, para pendurar o elevador. Ok? Até aí tudo bem? Sim. Tudo bem. Então, você tem que ter a estrutura pronta. Só que hoje não é mais assim. Hoje, o elevador, ele não precisa mais de casa de máquina. Aí eu parei e disse assim, poxa, se não precisa de casa de máquina, por que eu estou esperando a casa de máquina ser feita? Vamos subir os elevadores à medida que a estrutura for subindo junto. E fazendo esse elevador funcionar para levar pessoas, inclusive, nesses elevadores. Que é essa nova tecnologia que vocês estão aplicando. Mas isso. Que eu até vi ela é embutida nas paredes do Isso, na realidade, o motor do elevador ele fica preso no trilho do elevador. Então, à medida que ele sobe, a gente vai subindo o trilho e vai subindo o motor. E a cabine vai subindo com mais trilho e mais motor. Então, a gente hoje, por exemplo, no Bresser, nós fizemos 7 pavimentos, lá são 4 elevadores, então a gente fez 7 pavimentos. Depois, quando a estrutura aumentou, a gente subiu mais um tranche de elevador e começou outro. Depois subiu mais, já fez aqui e começou mais um. Então, a gente foi subindo o prédio com os elevadores. Quando o prédio terminou a sua estrutura de concreto, os elevadores já estavam prontos e em uso. Então, eu pude tirar a cremalheira antes da fachada. E isso é uma coisa que agrega eficiência de tempo apenas, né? Não só. Agrega eficiência de tempo e agrega eficiência de acabamento. Porque no momento em que eu não tenho o elevador pronto no primeiro andar, eu não tenho o hall pronto. Porque a porta do elevador vira um buraco. Entendi. Eu não tenho um acabamento. Então,
Com a porta do elevador e o elevador funcionando no primeiro, no segundo, eu já subo todo o acabamento do empreendimento, revestimento, pintura, pisos, etc., já subo com ele pronto. Tá. Então, na hora que você acaba a estrutura com mais 1 mês, 2 meses, eu tenho todo o prédio por dentro acabado. Ok. E aí venho descendo a fachada. Quando acaba a fachada, o prédio está pronto. Tá. Então, o Bresser foi uma feliz ponto de partida para a Calas nesse sentido. Então, nós experimentamos 3 coisas aqui que o mercado não está acostumado a experimentar. A primeira foi de monitorar a presença das pessoas no canteiro de obra. Segundo, foi o de subir o elevador de forma ascendente. Eu sou professor também, viu? Eu dou aula na pós-graduação de Instituto Mauá de Tecnologia. Legal. E quando eu conto isso para os meus alunos, eles ficam bobos e querem ver, eles querem curtir essa novidade. Eu levo eles nas obras, eles fazem visitas às obras, para a gente mostrar que isso é possível. Porque às vezes o cara pensa assim, não é possível. E a terceira coisa que nós experimentamos, de fato, foi manter esse ritmo ascendente de obra. Ou seja, ir com a obra completamente pronta de baixo para cima e depois somente descer a fachada. Tá? Sobre o elevador, ele é mais caro, essa tecnologia de motor na lateral? O elevador é o mesmo, tá? É o mesmo elevador se eu tivesse um prédio pronto ou prédio em etapas. O que muda é que a empresa de elevadores, ao invés de terminar o elevador de uma vez só, por exemplo, ela pode terminar um elevador desse em 60 dias, 70 dias. Né? Começa, início, fim, começa, termina. Ela tem que fazer por etapas. Ela faz um pedacinho, para, depois volta, faz outro pedacinho, para, volta. Então, a montagem do elevador, ela tem um acréscimo de custo. Mas esse custo se paga a partir do momento que você tem uma redução. Ou seja, daquela economia que eu te falei, eu paguei 10% a mais no preço do elevador. A economia, por exemplo, a obra levou 2 meses menos para ser feita, então isso te gerou uma economia de $500 mil. $500 mil desses. Eu gastei mais 50 mil na montagem dos elevadores. Mas fez uma senhora diferença, entendeu? E por que isso já não é feito por outras? Por que isso já não se tornou padrão? Não, hoje o que acontece? A construção civil, um tem que experimentar, um tem que colocar a cara a tapa, né? Como outras coisas que outras empresas fizeram que foram muito boas para o mercado da construção civil, e nós seguimos. Né? Outras empresas já estão seguindo essa tecnologia. Mas, infelizmente, as empresas de elevador, que fornecem elevador para a gente, ainda não têm isso como um produto de linha. Porque o montador tem que ser um montador experiente, porque é mais complicado, é mais insegura a montagem. Então, hoje, o fabricante ele precisa agora se adaptar a esse novo mundo. Tá? Porque quanto mais rápido a gente fizer a obra, para todos é melhor. Tá certo? Você melhora o fluxo de caixa, você melhora o humor do seu cliente, ele recebe o apartamento mais rapidamente, o apartamento custa mais barato. Tá certo? Essa era a pergunta que eu queria fazer. Essa economia, quanto que essa economia se traduz em um preço mais barato de imóvel? Se é que se traduz. Olha, se traduz porque a gente consegue cumprir aquilo. A Calas, ela tem um produto de médio, né, econômico, muito barato em relação aos preços do mercado. Por quê? Porque ela consegue entregar um material, um produto superior. Se você entrar no site da Calas, por exemplo, e ver um Minha Casa Minha Vida, como você há pouco falou, e ver o conforto que se tem, né, de piscina, bicicletário, de área de coworking, área de cachorro, de pet place, fitness, brinquedoteca, etc. Você está ali no edifício fácil de médio alto padrão. Você só consegue diferenciar que aquele não é um edifício de médio padrão porque as unidades são pequenas, são menores as unidades, tá certo? Mas às vezes não tem vaga de estacionamento para todos, etc. Mas a funcionalidade do prédio é completa. É completa, é absolutamente completa. Então, o fato da gente entregar mais por menos é muito bom para a Calas. Então, essa economia se traduz sim. Se traduz como? A gente conseguindo entregar para o nosso cliente um produto superior
ao produto que se entrega no mercado. Isso eu garanto para você. Tá, Tá? tá. E pensando na extensão dessas duas tecnologias que você mencionou, do TrackFi e dos elevadores, isso levar para o portfólio inteiro da Callas, qual que é o planejamento para isso? Vocês têm essa ideia? Já temos essa ideia. Inclusive, nós hoje trabalhamos com 3 grandes fabricantes de elevadores, né? E já estamos desenvolvendo com mais um fabricante, que eu não quero declinar o nome, essa tecnologia, para que ele consiga fazer a mesma coisa. E está chegando agora um 4º fabricante da Finlândia, né? Está voltando para o Brasil, de elevadores, que ele traz consigo essa tecnologia. Porque essa tecnologia de você subir com o elevador fora do Brasil para prédios altos, isso não é novidade. Sim. Você tem, por exemplo, prédios de 150 pavimentos, né? Fora do Dubai, não sei onde, você faz o elevador de baixo para cima. Sim. Tá certo? Isso é normal. Mas se prédios residenciais aqui no Brasil, isso não era feito. Então nós estamos trazendo, adaptando essa tecnologia para os nossos edifícios residenciais e chamando o fabricante para dizer para ele, olha, a realidade agora é outra, vamos nos adaptar. É essa construção civil que a gente quer ver em evolução de industrialização, em evolução de novas tecnologias, para que o jovem perceba, tá certo? Que nós somos uma indústria em movimento, uma indústria que o Brasil hoje depende da construção civil, porque o país não cresce, você sabe muito bem, se não tiver infraestrutura. Sim. O Brasil não cresce sem metrô, sem trem, sem estradas, sem hidrelétricas, sem usinas eólicas, e tudo isso é construção civil. As pessoas precisam morar. Fala-se aí de um déficit habitacional absurdo, aqui até na cidade de São Paulo, enorme, de milhões aí de necessidade de unidades para as pessoas que não têm onde morar, né? Que a gente precisa resolver isso de uma forma ou de outra, né? Então a construção civil é profissão do passado, do presente e do futuro. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil já teve o prédio mais alto em concreto armado do mundo por um certo período. Qual? O Martinelli. Sim. O Martinelli foi, durante um período curto de tempo, o edifício mais alto do mundo. Tanto é que o Martinelli, o próprio arquiteto, que é o Martinelli, ele resolveu morar na cobertura para provar às pessoas que era seguro morar lá, porque as pessoas não acreditavam. Achavam que o prédio ia cair na cabeça de cada um. Então ele foi lá e disse, não, eu moro lá. Eu vou mostrar para vocês, eu estou com minha família, moro lá, e morou na cobertura do prédio. Nós temos tecnologia de hidrelétrica que o mundo inteiro copiou. Sim. O mundo inteiro copiou, tá certo? Nós temos tecnologia de pontes e viadutos, tá aí. A ponte Rio-Niterói, na época, foi um feito da construção civil. Né? Foi um feito da construção civil. A hidrelétrica de Itaipu foi um feito da construção civil. A hidrelétrica de Xingó, de Itaparica, né? Sobradinho, Paulo Afonso, todas essas hidrelétricas, nós partimos na frente do mundo. Né? E o mundo, evidentemente, seguiu, melhorou, aperfeiçoou, etc. Então, o Brasil é o país da construção civil. Né? Então, a gente tem que colocar isso na cabeça dos nossos jovens. Outro dia, eu dei uma palestra no Fórum das Profissões, num grande colégio de Osasco. Eu tinha ali uma plateia de 250 alunos da classe do nível médio, né? Do segundo ano, primeiro ano, terceiro ano, que na época chamava científico. E fiz uma palestra que eu achei uma palestra maravilhosa. Todo mundo vibrou, deu risada, gostou, mostrei para ele os feitos, como é bom trabalhar na construção civil em si, né? Foi maravilhoso. No final da palestra eu perguntei, bem, quantos de vocês querem fazer engenharia civil? 2 levantaram a mão. 2. Mas por que será? É o que você falou, o pessoal quer ficar no TikTok, mas... Eu perguntei por que será. Eles falaram para mim, não, porque engenharia tem que saber muita matemática. Né? E não é verdade. Você, né, tem que saber muito mais matemática do que o engenheiro civil. Engenharia civil, ela tem matemática para despertar o seu raciocínio, mas durante a profissão, ali, que você está dentro do escritório, dentro de uma obra, você não fica fazendo integral, diferencial, limite, derivada, você não fica fazendo essas coisas. Você não fica calculando ótica, física, né? Eletricidade, você não fica calculando essas coisas. É que a tecnologia, as calculadoras aí, o celular... Imagina, eu ouvi outro dia, parece que num celular, num iPhone da vida aí,
tem mais tecnologia do que no foguete que levou o ser humano para a Lua na década de 60. Pois é. Então, tá tudo tão conveniente, digamos, em termos de aplicativos e links e aí por diante, que é isso, as pessoas estão pensando menos. Eu não posso falar tanto sobre a matemática, né, mas sobre o lado da escrita, por exemplo. Eu adoro escrever. Para mim, os roteiros, eles são assim, é artesanal. Eu me considero um artesão de roteiros. Eu gosto de pensar em cada etapa e tal. Só que isso leva tempo. Aí os meus amigos, usa o chat GPT. Assim, não. Pô, o que me resta se eu abrir mão disso pro chat GPT, né? Mas é o meu lado. Eu gosto de escrever crônicas, eu gosto de escrever. Mas eu acho que tá faltando um pouco isso. As pessoas, elas estão tão assim, tomadas por todas essas tecnologias e conveniências e tal, que elas estão meio que estão perdendo as suas próprias identidades, essências. Ela não sabe muito bem mais qual que é o gosto dela, o hobby dela. Não, ela fica ali passivamente rodando o aplicativo e tchau, né? E aí deve ter muito mais matemática embarcada para quem fez o chat GPT do que para quem faz um prédio. Tá certo? Imagino. Os algoritmos, as coisas que tem embutidas naquilo ali, naquela inteligência artificial, deve ser uma coisa fantástica. Mas o jovem ele não quer construir o chat GPT, ele quer usar o chat GPT, né? O jovem não quer fazer o TikTok funcionar, ele quer usar o TikTok, né? Ele quer os jogos eletrônicos, ele não quer fazer o jogo eletrônico, tem uma matemática enorme, um design naquilo, né? Uhum. Tem que ter arte, artistas, o cara desenha os personagens, né? Tudo aquilo é arte e matemática juntos, né? Tecnologia da informação, etc. Mas ele quer usar aquilo ali. Então, a gente precisa dosar isso aí. Na construção civil não tem isso. Na construção civil você tem que ir lá e fazer. Tá certo? Tá. Você não está lá só para usar. O trabalho é você fazer, você construir, tornar aquele terreno um prédio lá de 30, 40, 50 pavimentos. Então, aí vem o desafio de trazer esse jovem para cá. Mas depende muito da gente tornar a construção civil uma coisa mais industrializada. Uhum. Eu falo pelo seguinte, por exemplo, já tem equipamentos no mundo que você faz marcação de alvenaria, que é um robô, que você fica com joystick, um projeto da obra, ali num tablet, no pavimento, você dá o comando para o robô, ele desenha no chão a marcação de todas as alvenarias que você tem que fazer. Isso já é realidade, tá certo? Então aquele cara que está ali no joystick é o jovem que eu vejo vindo para a construção civil. Tá. Hoje em dia como é que é feito? O pedreiro vai lá, pega uma linha, pega um prumo, pega um esquadro, né? E marca no chão, e coloca um bloco aqui, e pega o cimento, faz aquilo, né? Então é uma coisa mais artesanal, tá certo? Eu não vejo o jovem nessa posição hoje em dia. Então, se a gente não trouxer a tecnologia para a engenharia, para fazer a engenharia, as obras, no máximo, assim, eu sonhando demais, um jogo de Lego, um jogo de montar, tá certo? A gente não vai conseguir atrair esse jovem com mais força. O jovem precisa de desafio, entendeu? Então a gente precisa tornar a construção civil uma profissão mais desafiadora para a cabeça desse jovem, né? Eu acho que tem um pouco, tentando me pôr na cabeça do jovem, né? O que é a minha impressão? O jovem ele tem ele tem uma perspectiva meio catastrófica aí sobre o futuro. O mundo está faltando sustentabilidade, a gente vai falar sobre isso. Tem guerra para tudo que é lado, é conflito, é inflação, é meio ambiente e aí por diante. Então os jovens eles estão meio, sim, dopados, anestesiados pela dopamina que a rede social dá, mas ao mesmo tempo eu pelo menos conheço alguns que não são muito animados assim sobre uma carreira de longo prazo, eu vou entrar, vou ser engenheiro, vou ser advogado, sei lá. Não, vou fazer faculdade porque meu pai e minha mãe estão me obrigando a fazer no vestibular, mas no fundo eu queria fazer vídeo para o TikTok, né? Então é a impressão que eu tenho, né? E como é que... É um bom exemplo que você trouxe. Você gamificar o negócio, mas mesmo assim, é verdade, é um desafio. Acho que tem pensar nesses estímulos para o jovem, né? Porque eles acham que tá tudo aí, eles acham que caiu do céu, mas não, alguém foi lá e construiu, né? O data center lá do chat GPT existe, o cara está usando o chat GPT,
Porque alguém construiu o data center lá, o prédio do TikTok, mesma coisa, né? Então, complicado. Eu vou fazer a abertura do segundo semestre do ano letivo do Sinduscon, da Sinduscon, Universidade Sinduscon. Dentro do Sinduscon tem uma universidade, que é de formação, e eu vou fazer a palestra inicial de abertura do semestre. E nessa palestra eu vou apresentar uma entrevista que por acaso eu fiz em Madrid, na semana retrasada, eu estava lá em Madrid, numa fila para conhecer um palácio real, e encontrei um jovem chamado Felipe. Vou te contar aqui em primeira mão, né? E ele começou a conversar comigo porque ele estava preocupado, brasileiro, ele estava preocupado daquela fila ser tão extensa, tão demorada, que ele não conseguia voltar para o trabalho dele. Eu perguntei, qual é o horário do seu trabalho? Ali eram as 10 horas da manhã, ele disse, não, eu começo a trabalhar às 13, então eu só tenho amanhã para poder passear, conhecer as coisas, etc. Você trabalha onde aqui em Madrid? Ele fez, não trabalho em Madrid, eu trabalho em São Paulo. Ele é de uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo, coordenador de vendas de uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo. Essa entrevista está gravada comigo. E aí eu perguntei para ele, sim, mas como é que você trabalha tão de longe? Não, eu não tenho, eu trabalho no mundo. Eu estou aqui em Madrid, cheguei anteontem, vou passar 15 dias aqui em Madrid e estou indo para o Porto, em Portugal. Vou passar lá mais 15 dias no Porto, em Portugal, trabalhando do mesmo jeito, né? Eu só tenho que ter cuidado com o fuso horário, porque eu não posso ir para países que têm um fuso horário muito diferente, porque senão eu sou obrigado a trabalhar à noite e virar de dia. E no mês que vem eu aluguei uma casa com mais 4 amigos, ele contando para mim, né? E que vai passar um mês na África do Sul, conhecendo, fazendo safari na África do Sul, né? Etc., mas trabalhando, aproveitando o fuso horário, trabalhando no horário do Brasil, etc., porque o negócio dele é bater meta. Então ele diz, olha, eu bati minha meta, o meu mês está feito. Eu não preciso mais do que isso. Entendeu? Eu não preciso de uma casa. Eu não preciso de uma mulher. Eu não preciso de estar casado. Eu não preciso de filhos. 26 anos esse cara tem. É geração Z na veia. Tá certo? Então eu não preciso de filhos, eu não preciso de mulheres. Eu preciso estar aí pelo mundo. Trabalhando, fazendo o que eu quero, passeando, vivendo o meu dia a dia. Tá certo? E aí eu vou. É nessa que eu quero. Eu perguntei para ele, mas se você ganhasse hoje o dobro do que você ganha, mas você tem que trabalhar presencialmente em São Paulo, por exemplo. Eu disse assim, eu não quero. E se a empresa que você trabalha pedir para você voltar a trabalhar presencialmente, ele fala assim, eu peço demissão, vou trabalhar em outra. Eu hoje não quero mais trabalhar com escritório. Ele não se interessa em ser líder, em ser diretor da empresa, tá certo? Ele não se interessa em ter comandados. Ele quer trabalhar sozinho, ele não quer interagir com pessoas mais, né? Então, é um jovem que eu não consigo enxergar a curto prazo uma solução dessa para a construção civil. Sim. Eu não consigo enxergar isso aí, tá certo? Eu tenho um filho que é advogado, trabalhou no maior escritório de advocacia do Brasil, OAB, bem formado, um cara que sempre quis fazer direito, etc. Ele largou o direito na época da pandemia, porque passou a ser um trabalho online, o tempo inteiro, dentro de casa, no computador. Ele largou e hoje está em desenvolvimento de startup. Ele hoje é dono de uma empresa que hoje está fazendo história no desenvolvimento de startup no Brasil. Uma espécie de aceleradora? Não, ele tem um produto hoje. Ele tem um produto de vistorias de apartamentos, né? Que ele hoje está se dando muito bem ali, desenvolvendo as coisas dele, né? E eu não acredito, por exemplo, que ele queira hoje voltar para o escritório de advocacia, tá certo? Que vai prender ele de 9 da manhã à meia-noite, e ele trabalhava com IPO, né? Então, aqueles movimentos que você conhece bem, que vira noite para poder fazer formulário de referência, etc. Então, eu acredito que hoje a gente precisa se adaptar ao jovem. Não é a construção civil, o jovem precisa se adaptar à construção civil, né? É a construção civil que precisa se adaptar a esse jovem. Nós temos hoje, Renato, nós temos 5 gerações hoje dentro da Calas, diferentes. Desde o dono da Calas, que é uma pessoa fantástica, que é nossa fonte de inspiração, que é o Dr. Emílio Calas, que está numa geração, e temos pessoas hoje, menor aprendiz lá, de 16 anos, 17 anos na Calas, todos convivendo no mesmo ambiente de trabalho.
Como é que você consegue conciliar essas várias gerações no mesmo local de trabalho? Né? Não é fácil. Eu digo a você, não é fácil. Mas a gente está aí para isso, para ser desafiado o tempo inteiro, né? Falando então em desafios, e algo que os jovens, a geração Z, gostam muito e são muito ativistas nesse mérito. Sustentabilidade. Vamos fazer um panorama então sobre a sustentabilidade da Calas, separando nessas 3 etapas. Então, primeira, a origem de todos os materiais, o cimento, o minério e tal. O canteiro em si e a obra pronta. Né? Quais são as ações de sustentabilidade que merecem destaque aqui? Quais são os comprometimentos? Quais são as certificações que existem? Quais são os impactos em tonelada de CO2 que podem já ser mensurados? Qual que é esse panorama da sustentabilidade? Olha, hoje a Calas tem um programa de sustentabilidade e ESG também, tá certo? Que são coisas parecidas, mas não são iguais, né? Uhum. Então a gente pratica os pilares da sustentabilidade, pratica os pilares do ESG, tá certo? De uma forma plena dentro da Calas, né? Uma ação bastante interessante que a gente tem, e aí falando do global, é a medição de emissão de CO2. Então hoje a Calas, através de uma ferramenta chamada CE Carbon, que foi desenvolvida gratuitamente pelo Sinduscom, e que está à disposição do mundo inteiro, tá certo? Uhum. A gente consegue medir, através de uma calculadora, com precisão, as emissões de CO2 que nós temos durante todo o processo construtivo, desde o fornecedor até o processo de construção, tá ok? Por que isso? Há 3 anos atrás, basicamente, foi publicado um decreto federal que obriga o setor da construção civil e outros setores da economia a estabelecer a meta de emissão de CO2. A construção civil hoje não tem uma meta de emissão de CO2. Isso está na mão das construtoras. Então, nós estamos fazendo medições com essa ferramenta, C-Carbon, há quase 3 anos. Agora, inclusive, está sendo lançado a 2ª versão do C-Carbon, que é uma versão fantástica, acessível a todo mundo, gratuita, não paga nada para usar. Onde você, através das notas fiscais e das produtividades que você tem durante o mês na sua obra, você lança naquela ferramenta e ele estabelece quanto de CO2 você emitiu. Tá. Confirmamos que os maiores responsáveis pelas emissões não são os canteiros de obra, são os fabricantes dos produtos, né? Evidentemente, não estou dizendo que são vilões ou não são vilões, mas Sim. Na hora que você produz o aço que a gente usa na obra, que a gente só faz dobrar, cortar e colocar dentro de uma forma, o aço para chegar naquela forma de vergalhão, ele já gastou muita energia. Energia na fabricação, tá certo? De transformar o minério ou transformar a sucata em aço, né? Já gastou muita energia e emitiu muito CO2 no transporte do minério, do produto acabado, etc., já gastou muita energia em todo o processo de fabricação e na entrega da obra. Então, evidentemente que 90% hoje das emissões na construção civil, basicamente estão na mão dos fabricantes. 90%? 90%. Então, você tem hoje, por exemplo, o alumínio. O alumínio é conhecido, um velho conhecido nosso, como um grande consumidor de energia elétrica. Né? Inclusive, as grandes fábricas de alumínio que nós temos no país, que são poucas, os grandes produtores de alumínio, eles transformam a bauxita em alumínio, em liga de alumínio, com pequenas centrais hidroelétricas próprias. Eles montaram as PCHs há muitos anos atrás, produzem a própria energia que eles gastam. E é uma energia limpa. Por incrível que pareça, é uma energia limpa, né? Mas por que eles fizeram isso alguns anos atrás? Fizeram isso por uma questão até econômica, não só de sustentabilidade, mas por uma questão econômica, né? Porque, produzindo energia, eles gastam menos na produção. Então, para você produzir, por exemplo, tintas, vernizes, portas prontas, laminados de PVC, tubos de PVC, tubos de cobre, né? Essa indústria, ela tem que emitir muito CO2. Então, qual é o nosso grande trabalho hoje? Nosso grande trabalho hoje
é fazer com que essa indústria produtora dos materiais, dos insumos, elas entrem nessa vibe de emissão baixa de carbono. Graças a Deus, todas elas que nós conhecemos, as grandes, sem exceção, já estão fazendo isso. Okay. Então, por exemplo, eu posso citar nomes aqui, né? Nós temos, por exemplo, um fornecedor nosso de aço, que é a Gerdau, nosso e do Brasil inteiro. Nós temos a Arcelor, tá certo? Que é fornecedora de aço também. Basicamente são essas duas. Então, essas duas empresas hoje, elas já produzem o aço da construção civil a partir da sucata. De automóveis? Sucata de tudo. Tá. Então, o aço da construção civil, aquele vergalhão que vai dentro do Sim, concreto, é produzido a partir da sucata. Só aí você já tem um longo caminho andado nessa questão de emissão de CO2. Você tirou menos minério da terra, né? Isso. A energia que eles usam para a transformação dessa sucata em vergalhão é uma energia limpa. Sim. Eles têm hoje usinas que não são usinas de queima de carvão para produzir energia. Né? Então eles já produzem, eles já consomem energias limpas, eólicas, PCHs, de hidroelétricas grandes, etc, etc. Então, essa cadeia da sucata mais energia limpa reduz as emissões em 30% a 35% de CO2 no aço. Ou seja, então ao invés de ser 90%, passa a ser 55%? Não. 90% que eu falo é o seguinte, 90% da emissão de gás carbônico, tá certo? Do CO2 na indústria da construção civil por conta dos fabricantes. Perfeito. Tá? Agora, destacando o aço em si, a emissão que ele produz, um número X qualquer lá, ele consegue reduzir 30% por conta dessas alternativas. Então, hoje a indústria já está entrando, né, inclusive bem de forma muito gradual e acelerada, nessa questão de baixa emissão de CO2. A indústria tem sido uma grande parceira nesse sentido. Tá certo? Para a gente conseguir estabelecer para o governo federal métricas ousadas de emissão de CO2. Então, a gente está inserido, a Calas, o Grupo Calas, está inserido nesse desafio de reduzir as emissões de CO2. Nós já temos as nossas medições anuais e acabei de receber hoje, por incrível que pareça, a média do setor. Okay. E nós conseguimos agora, eu estou exatamente nesse momento com o nosso pessoal fazendo um gráfico para saber em relação à média do setor em que posição está a Calas. Você pode ter certeza que isso vai ser publicado de uma forma bem transparente para o mercado, para dizer qual é a nossa posição ali naquela emissão de CO2 e as ações que a gente está tomando. Então, a Calas, além disso, trabalha no projeto, no sentido de fazer um projeto sustentável. Né? Como é um projeto sustentável? É usando mais produtos industrializados do que manufaturados em obra, observando aquele equilíbrio que a gente falou para você. Tá certo? Okay. Aquele equilíbrio é muito importante. E gastando pouco. Gastando pouco no sentido de investir em materiais, tá certo? Suficientemente para poder ter o desempenho, ter aquele equilíbrio de qualidade que a gente precisa. Outra coisa importante na sustentabilidade do meio ambiente, ruídos, por exemplo. A gente controla a emissão de ruídos durante a obra. A gente controla a emissão de ruídos do projeto. Quando a gente elabora um projeto dentro da Calas, eu mando esse projeto ainda em 3D, em desenho ainda, para um laboratório, né? Evidentemente pautado em informática, que eles calculam para a gente o desempenho térmico daquele empreendimento, calculam o desempenho acústico daquele empreendimento e calculam o desempenho lumínico daquele empreendimento. Isso é sustentabilidade. Eu quero garantir ao meu cliente que ele vai estar morando, que ele vai morar no empreendimento, que ele tenha o conforto necessário. Né? Ou seja, as necessidades básicas dele estejam completamente atendidas. Do sentido de passar um avião aqui em Moema, aqui nós estamos em Moema, passa um avião aí, você às vezes você se assusta com barulho. Sim. Os nossos apartamentos, eles precisam ter uma proteção acústica para mitigar os efeitos desse barulho externo para o nosso cliente.
Isso é sustentabilidade. E depois que nós construímos o apartamento, nós pegamos laboratórios credenciados aqui de São Paulo e eles vão medir o nível de luminosidade, eles vão medir o nível de acústica, eles vão medir o nível de conforto térmico, né, de isolamento térmico do empreendimento, para poder checar se as premissas de projeto foram atendidas aqui. Ok? Beleza. A gente procura colocar materiais e sistemas, por exemplo, o sistema de reuso de água, né? Que é uma coisa hoje que quase todo mundo faz. É você pegar água de chuva, né? Fazer um tratamento mínimo naquela água de chuva e fazer com que aquela água de chuva volte para irrigar jardins, fazer lavagem de passeios, etc, etc. A gente usa todas as lâmpadas de LED, né? As nossas lâmpadas hoje não são mais as lâmpadas do passado, aquelas lâmpadas. São essas lâmpadas aqui, que são lâmpadas frias, que ela tem uma durabilidade muito grande, aí já tem sustentabilidade embutida, eu não fico jogando fora a lâmpada, porque ela dura muitos anos, e o gasto de energia dela é muito baixo. A gente tem controle de caixa de descarga dual flash, caixa acoplada. Hoje a gente não usa mais aquelas válvulas que a gente na época chamava de válvula hidra em parede, que tinha uma vazão absurda. Hoje, a vazão do chuveiro que a gente coloca para o nosso cliente é uma vazão controlada, né? Para que você não coloque um chuveiro de 30 litros por minuto, e sim coloque chuveiros de 12, 10 litros por minuto e até 6 litros por minuto, para que a quantidade de água que a pessoa gaste seja uma quantidade suficiente para ele tomar um banho, tá certo? Então, são várias alternativas, controle de resíduos produzidos em obra. A gente sabe hoje exatamente quantos metros cúbicos de resíduo a gente produz por metro quadrado de construção. Esse é um grande desafio para a gente. Por quê? Porque quanto mais a gente desperdiça, mais dinheiro a gente gasta e mais a gente fere o meio ambiente. Resíduo, você está querendo dizer cimento, que Entulho, sobra? Entulho. Sobra, porque a gente, às vezes, para aplicar 1 metro cúbico de concreto, a gente tem que aplicar 1,10 metros cúbicos de concreto. Tá. 10% a mais. Porque os 10% desse concreto joga fora, perde no transporte, erro, retrabalho, etc. Tá. Então, você fazendo um projeto bem feito, né, e tendo os seus fornecedores, sua mão de obra alinhada, você tem um menor desperdício. Hoje, para a indústria da construção civil, reduzir esses desperdícios, esses resíduos da construção civil, é uma matéria muito difícil. E aproveitar esses resíduos. Então, nós temos hoje programas que aproveitam em algumas obras os resíduos. Por exemplo, vou dar um exemplo a você. Resto de argamassa que a gente faz parede, revestimento de paredes, que a gente chama de massa podre. Uma massa que não serve mais, já caiu no chão, etc. A gente usa para preencher blocos vazados e fazer blocos acústicos. Ok. Então, a gente usa aquela argamassa que foi perdida para preencher bloco e fazer um bloco acústico. Ou seja, a gente consegue dar uso a esse resíduo. Resíduos de concreto, por exemplo, a gente consegue triturar os resíduos de concreto e usar em pavimentação. Tem obra nossa que a gente faz a demolição da obra, tritura aquele produto demolido para construir uma obra, uma casa que tinha lá no local. A gente vai tirar aquela casa e fazer um prédio. A gente tritura tudo aquilo ali e usa aquele material triturado como RCC, resíduo da construção civil, e faz pavimentação, faz pisos, né? De uma forma muito tranquila e muito consciente. Então, hoje, a nossa preocupação nesse sentido da sustentabilidade é muito grande. Sim. Né? Não, muito bacana. É que eu fico pensando o seguinte, né? Quando você mencionou a sustentabilidade da origem lá dos fornecedores, você trouxe muito a questão do consumo de energia. Quanto que se consome de energia para reciclar, para produzir o aço, o vergalhão, quanto de energia para tirar o minério do solo e por diante. Então aqui você me trouxe mais uma perspectiva de quilowatt, isso. de temperatura, de caloria, de energia elétrica, né? Vis-à-vis a tonelada de CO2. Aqui, quando você fala do canteiro de obras, você está trazendo elementos que vão além da energia elétrica. Por exemplo, quantidade de litros de água que o chuveiro solta, sim, ou qual o destino que dá para uma massa que não é utilizada e tal. Isso, para mim, cai no espectro
qualitativo da sustentabilidade que eu acho que ainda falta uma ponte mais concreta para o mundo dos valuations, para o mundo das finanças. Quanto que, por exemplo, o valuation de uma empresa aumenta porque ela adota essas determinadas medidas? Quanto, por exemplo, que o planeta vai deixar Quanto que isso vai, de fato, beneficiar, sei lá, o aumento da renda per capita? Essa ponte parece que ela ainda está para ser construída, sabe? Olha, essa ponte está em construção. Eu vou dizer por quê. Porque há pouco você falou sobre certificação, né? Certificação ambiental. Tudo isso que nós estamos falando não é da boca para fora. Existem organismos certificadores que vão à obra, eles fazem a medição, né? Se de fato a gente está cumprindo aquilo. E organismos como o Aqua, Selo Azul da Caixa, como o EDGE, tá certo? Que como o próprio LEED que está aí, tá certo? No Brasil inteiro certificando empreendimentos. Então, a gente tem um organismo acreditado que vai medir se esse discurso que eu fiz aqui é de fato verdade. Claro. Tá? Na hora que você fala de valuation de uma empresa, quanto é que vale aquela empresa, né, para o mercado de capitais, como é que isso pode impactar? A partir do momento que eu tenho preocupação com o meio ambiente, tá certo? Hoje, os bancos, por exemplo, eles nos dão alguns benefícios porque nós temos prédios certificados. Sim. Inclusive benefícios financeiros. Uhum. Ele empresta valores com uma taxa de juros menor se o empreendimento estiver certificado. Certo. Isso os bancos fazem. Isso já é a colaboração da área financeira, do setor financeiro nacional. Né? Uhum. Então a gente consegue construir um produto que é mais barato. Quando a gente imprime uma qualidade de projeto, de desempenho do produto, que eu falei para você, o produto dura mais, desempenha melhor, tá certo? Esse produto, ele é um produto mais bem aceito no mercado. Sim. Então você consegue vender por um preço ligeiramente menor do que venderia se não tivesse, porque você tem incentivos fiscais, tá certo? Uhum. Você tem produtos que você, por exemplo, quando eu falei do aço para você, hoje a gente compra o aço cortado e dobrado, pronto para colocar dentro da forma. Certo. Isso já é possível hoje em dia fazer. Então a cadeia de fazer o aço é muito menor. Você ganha tempo. Ganhando tempo, você ganha produtividade. Ganhando produtividade, você ganha preço. Então você transformando aquele produto num produto de qualidade e por um preço menor, e você entregando mais, como é o caso que eu falei para você da Calas, a percepção do investidor muda. Muda completamente. Sim. Tá certo? Muda completamente. Então, a percepção do investidor não está no sentido de quanto de CO2 você emite ou deixa de emitir. Né? A percepção do investidor está na percepção de que a Calas é uma empresa engajada nessa questão social, nessa questão de governança, nessa questão de meio ambiente, emitindo menos, e com isso a percepção dele de empresa é melhor, porque uma empresa como essa tem perenidade. A Calas não precisa contar história para você, tá certo? Não precisa contar história como uma empresa que tem 5 anos, que começa, eu vou fazer, eu vou comprar terrenos. Eu participei do primeiro ciclo de IPO das empresas de construção civil, que aconteceu no início do milênio de 2000. Uhum. Eu participei, eu fazia parte de uma empresa de capital aberto, que abriu capital naquela época, né? Foi uma explosão de gente comprando ação. Sim. De empresas de construção civil, não sabia nem o que estava fazendo. Né? Porque o cara... as pessoas na época prometiam terrenos na Lua, entendeu? Prometiam o que não conseguiam entregar naquela época. Não, veja, o que eu estou querendo dizer... O que eu quero dizer a você é que a gente tem 40 anos já de história. Sim. 40 anos que a gente não precisa estar contando mais história. A gente tem uma história, tá certo? A gente tem uma história sólida. Sim. Uma história de uma empresa que faz as coisas direito, faz bem feita, faz com honestidade, que paga as contas em dia, trata bem o funcionário, tá certo? Então, essa é a percepção do investidor. Eu acredito que seja. Certo. Do que uma empresa que ainda está construindo um portfólio, né? E traz para a mesa uma intenção de fazer. E não mostra aquilo que ela vem fazendo em si. Sim. Na época que a Calas quis abrir o capital, basicamente uns 3 anos e meio atrás, que eu participei também de todo o processo,
E a gente viu que naquela época não era momento, que o mercado não estava precificando bem as empresas de construção civil. Nós fizemos o processo inteiro. Hoje a Carlas é uma empresa que tem o capital aberto. A gente é uma empresa de capital aberto, agora não fez a IPO, não lançou as ações em bolsa, mas a gente hoje tem todo o rigor das auditorias, da governança, tudo, completo. Publicamos os nossos resultados trimestralmente. A gente faz tudo que uma empresa de capital aberto faz, tá certo? Só que o sócio da Carlas hoje é a família Carlas e ela própria, não vendeu participação para ninguém. Então, eu conto para você que há 3 anos e meio atrás, quando a gente quis abrir o IPO, eu contava nas rodadas aí de apresentação para os investidores que a gente tinha capacidade de fazer 35, 40 canteiros de obra. Né? Na época a gente fazia 11. Sim. Que a gente precisava de capital para poder chegar a 40, 45 canteiros de obra. Né? A gente não teve esse capital. E mesmo assim chegando. Chegamos a 42 canteiros de obra hoje, com plena capacidade operacional. Tá certo? Então, a gente não tem que dizer mais para o investidor hoje, eu vou fazer canteiros de obra, 40 canteiros, eu faço 40 canteiros de obra. Eu entrego 6 mil. Está aqui. Né? Sim. A gente prova isso. Então, a percepção do investidor, na minha opinião, está ligada a essa história. E que é uma história muito consistente. Tá certo? Então, já meio caminhando para o nosso desfecho aqui. Você trouxe algumas vezes esse ideal, essa ideia de que deve-se criar uma linha de produção para as construções. Eu queria te perguntar uma pergunta mais, talvez, de cunho pessoal do que profissional. O que para você significa um mundo onde existe essa linha de produção? Olha, para mim significa um mundo com menos desperdício, tá certo? A gente está tendo problema de mão de obra. A linha de produção reduz a necessidade de mão de obra, a dependência da mão de obra. Eu estou enxergando um mundo mais sustentável, porque a partir do momento que a gente padroniza e tem a linha de produção, a gente tem menor desperdício. Tá? A gente sabe aplicar melhor o material. A gente perde menos tempo, a gente gasta menos energia. A gente gasta menos despesas indiretas que são fixas e não agregam absolutamente nada ao produto. Se eu faço um produto em 20 meses ou se eu faço o produto em 30 meses, eu perdi 10 meses de dinheiro. Produto. É o mesmo produto. Né? Então eu tenho que diminuir esse prazo de forma responsável. Então, na hora que eu faço essa linha de produção, eu crio ritmo. Né? É a história do Lean Construction, que é a construção limpa, a construção enxuta. O que é que diz a construção enxuta? Que nós praticamos. É você ter ritmo. Se eu tenho um pavimento de estrutura que eu faço em uma semana, eu tenho um pavimento de alvenaria, um pavimento de chapisco, um pavimento de emboço, um pavimento de cerâmica, um pavimento de pintura, um pavimento de porta. O pavimento está pronto. Okay. Eu tenho uma semana de ritmo. O que é esse ritmo? É a minha velocidade. É o trabalho que eu faço, é o espaço que eu... Vai voltando para a física, né? É o espaço que eu trilho em relação ao tempo. É a minha velocidade. Esse é o ritmo da minha obra. Qual é o ritmo das obras da Carlas? 7 dias. Então, a cada 7 dias eu faço um ciclo de construção naquele pavimento. Então, você perguntou, você falou de Arquimedes, né? Logo no começo, né? Qual foi a genialidade de Arquimedes na sua fala ali? Você falou sobre a alavanca, né? Ele descobriu que a alavanca, quanto maior o braço que você tem, o ponto de apoio, menos esforço você pode fazer para suspender ou mover aquele peso. Né? E a lei da alavanca é o momento, força versus distância. Tá certo? Quanto maior a distância, maior o momento que você tem. Então, você tem mais efetividade no trabalho que você tem. Então, o meu sonho é ver uma construção civil da forma que Arquimedes viu. Uma alavanca bem grande. Uma alavanca bem grande. Ou seja, a gente construir de uma forma mais simples, construir aplicando menos esforço e obtendo um grande resultado. Ou seja, movendo o mundo com menos esforço. Hoje, a gente, para mover o mundo da construção civil, a gente coloca um esforço sobrenatural. Porque a gente ainda, eu falo a gente, o mercado da construção civil como um todo,
ela não conseguiu ainda ser um processo de linha de montagem como fez o Ford lá atrás. Sim. Você coloca o pneu, você faz a carcaça do carro, você pinta o carro, você limpa o carro e o carro está pronto lá na frente. Uhum. Cada um faz o seu. Cada um o seu ritmo. O carro vai passar. São vocês que têm que fazer o trabalho com o carro passando na frente de vocês. Certo. Então, a construção civil tem que ser isso. Uma linha de produção movida pelo conceito de Arquimedes, de menor esforço e grandes resultados, tá certo? Numa linha de produção. É isso, benefício. Então, eu agradeço a você que no início você falou isso para mim, né? E eu enxergo exatamente isso para o futuro da nossa construção civil. Fico feliz. E isso traz, esse modelo que você fala, ele permite que você produza uma unidade com mais qualidade, com custo menor, consequentemente com preço de venda mais competitivo e com impacto menor também para o meio ambiente. Agora, eu te digo uma coisa, não depende só da Calas, tá certo? Isso é um movimento de setor. E aqui eu enalteço o belíssimo trabalho que o Sinduscon São Paulo tem feito, né, com as principais empresas do setor da construção civil, no sentido de alcançar esses objetivos. Nós temos uma pauta esse ano muito densa, eu faço parte do Comitê de Tecnologia e Qualidade, eu quero até convidar você a fazer outras entrevistas, fazer outros podcasts desse aqui, que são fantásticos, o trabalho que você faz. Obrigado. Com outras pessoas lá do Sinduscon, para que elas reproduzam aquilo que eu estou dizendo aqui para você, porque o trabalho do setor é essencial para que a gente consiga junto. A Calas não vai mover esse mundo sozinha, não vai. A gente precisa que todas as empresas de construção trabalhem nesse mesmo sentido. Nós somos concorrentes, tá certo? Mas não somos inimigos. Nós somos concorrentes e amigos. E trabalhamos em prol do setor. É assim que a gente tem que fazer. E cada um faz o seu, dentro do seu preço, da sua condição. Ninguém sabe quanto é que o outro constrói ou deixa de construir, mas no sentido de melhorar a mão de obra, melhorar o empreiteiro, melhorar o fornecedor, melhorar as emissões de gás carbônico, está aí. O CIE Carbon foi produzido dentro do Sinduscon para ajudar as empresas de construção civil, não só do Sinduscon, mas do Brasil inteiro, e hoje o CIE Carbon já é usado no exterior. Já é referência no Ministério, lá em Brasília, o uso do CIE Carbon para medição de emissões do setor da construção civil. E isso é resultado de um trabalho do setor, tá certo? Então eu queria enaltecer isso, e a Calas, com todo o prazer do mundo, faz parte dessas instituições. Não só do Sinduscon, que é a indústria da construção, como do Secov. O doutor Emílio Calas é vice-presidente do Secov, que é a casa da incorporação brasileira. Então, nós estamos presentes e atuantes no Secov e no Sinduscon, trabalhando arduamente pelo setor. E aí o desafio, então, acho que todos compartilham também essa questão de trazer a geração Z, de estimular o jovem a se interessar pela construção civil. Eu concordo, é extremamente necessário. E obrigado pelo que você falou. E sim, vamos conversar. Me interessa esse assunto. É um setor, porque eu penso no Brasil enquanto um país em desenvolvimento, um país que tem um potencial gigantesco de recursos naturais e até da cultura, né? Então muito, eu fico feliz quando eu vejo que existe um compromisso genuíno com a sustentabilidade, entregar um produto de qualidade e num setor tão crítico, tão relevante como esse, né? Exatamente. Eu diria um setor muito importante, né? Então, última pergunta, um espaço aberto agora, considerações finais e a gente fecha a lojinha de hoje. Olha, eu gostaria de te agradecer, dizer a você que esse trabalho que você faz é fantástico, né? Não sei se você já tinha entrevistado uma outra empresa, uma outra pessoa com esse perfil de engenharia na veia. Novidade. Tá certo? Eu espero que você faça mais isso, né? Porque você fazendo isso, divulgando isso, você está ajudando o setor a trazer pessoas interessadas para ele, né? Certo. A gente precisa despertar no jovem isso aí. E o seu trabalho de comunicação nesse sentido é importantíssimo, né? É importantíssimo. O dinheiro por si só não fica de pé se não houver, né, uma linha de produção por baixo dele, seja do que for. Então a gente precisa trabalhar. O dinheiro não brota sozinho. Eu nunca vi dinheiro brotar do chão. É preciso ter trabalho para isso acontecer. Sim, né? sim. E é isso que a gente gosta mais de fazer, e o seu trabalho é fundamental para que
nosso bate-papo, recheado aqui de informação, de coisas interessantes, atinja aí o maior número de pessoas possível. Então, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, e quantas vezes você me chamar, eu estarei aqui para bater um papo com você. Fico muito feliz e agradeço. De Muito verdade. obrigado. Valeu. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.